Sabe aquela lombada? Aquele obstáculo que parece ter sido jogado no meio da rua só para atrapalhar? Bom, a gente acha que é só um monte de asfalto, mas na verdade, existe uma ciência por trás delas. Uma engenharia complexa com regras bem rígidas. E o mais surpreendente é que a grande maioria das lombadas que a gente vê por aí simplesmente não segue essas regras. Vamos mergulhar no que a lei e a engenharia de tráfego têm a dizer sobre isso. Então fica a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Aquela lombada que se passa todo santo dia, ela é legal? Olha, do ponto de vista da engenharia de tráfego, a resposta mais provável é um sonoro não. E a gente vai entender o porquê, com base nos fatos. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa falando do problema, que é um obstáculo comum, depois vão direto para a lei, para a regra e a exceção. Daí, a gente entra na parte da engenharia por trás disso tudo, discute as responsabilidades e, por fim, olha para o futuro da segurança viária. Certo, vamos começar pelo básico, um obstáculo comum. E por que um obstáculo? Porque, quando uma lombada é feita de qualquer jeito, sem seguir as normas técnicas, ela deixa de ser um item de segurança e vira literalmente um perigo. Um problema sério tanto para o carro quanto para a segurança de todo mundo. E os problemas, olha, vão muito além daquele solavanco desconfortável. A gente está falando de dano real na suspensão do carro, um desgaste que pesa no bolso. Pior ainda, um obstáculo surpresa no meio do caminho pode causar acidentes graves. E tem a questão da vulnerabilidade, né? Ter que frear do nada num lugar mal iluminado, sem falar que, muitas vezes, em vez de organizar, uma lombada mal feita acaba criando mais trânsito. É o oposto do que deveria fazer. Ok, agora a gente entra no ponto central de tudo isso. A lei, a regra e a exceção. E aqui se prepare, porque o que o Código de Trânsito Brasileiro diz sobre lombadas vai provavelmente contra tudo que a gente vê nas nossas ruas. Olha só o que diz o artigo 94 do Código de Trânsito, presta atenção. É proibida a utilização das ondulações transversais como redutores de velocidade, salvo em casos especiais. Entendeu? A regra geral é, não pode, é proibido. A lombada é, por natureza, ilegal. Ela só pode existir como uma exceção muito, mas muito específica e justificada. Isso vira o jogo completamente, né? E só para a gente alinhar os termos aqui, quando a lei fala em ondulação transversal, ela está se referindo ao nome técnico. Isso inclui tanto a lombada comum, o quebra-molas, quanto aquelas faixas de pedestres mais altas, as faixas elevadas. Agora, é importantíssimo entender uma coisa. Esses casos especiais que ela menciona não são uma brecha, não são um jeitinho. Pense nisso como uma porta bem estreita que só abre se um conjunto super rigoroso de exigências técnicas e legais for cumprido. E quem define essa lista? O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Beleza, então vamos para a parte prática. A engenharia por trás disso. Quais são esses pré-requisitos inegociáveis? O que exatamente precisa acontecer para uma lombada ser considerada legal? O processo é como uma receita de bolo que não pode pular etapas. Primeiro, precisa de um estudo técnico feito por um engenheiro de tráfego que prove que ali existe um risco real de acidente e que a lombada é a única solução. Não é a primeira, é a última. Segundo, o projeto tem que seguir à risca as medidas e os materiais que o CONTRAN manda. E terceiro, e isso é crucial, tem que ter toda a sinalização, as placas e a pintura no chão. Se faltar um desses 3 itens, a lombada já é irregular. Simples assim. E não é qualquer lombada. A lei define basicamente 2 tipos. A gente tem a lombada tipo A, que é pensada para limitar a velocidade em até 30 por hora e pode ser usada em ruas com mais movimento, como vias coleitoras. E tem a tipo B, que é bem mais restrita. Essa é só para ruas locais, bem tranquilas, onde não passa nem ônibus. E o objetivo é baixar a velocidade para, no máximo, 20 por hora. E olha só como a engenharia é precisa. Os números não são uma sugestão, são uma ordem. A tipo A tem que ter 3,70 metros de comprimento e entre 8 e 10 centímetros de altura. Já a tipo B, 1,5 metro de comprimento com altura entre 6 e 8 centímetros. Passou 1 centímetro para mais ou para menos? Pronto, deixou de ser um dispositivo de segurança e virou um obstáculo ilegal. Aqui a gente vê outro tipo de ondulação transversal, a faixa elevada. E a lógica da precisão continua. A rampa de subida, por exemplo, tem uma inclinação calculada, bem suave, para não detonar com a suspensão do carro. A altura máxima é de 15 centímetros e ela tem que estar no mesmo nível da calçada. Tudo isso tem um porquê, né? É para garantir a segurança e a acessibilidade de quem está a pé, sem transformar a rua num campo de provas. E não adianta nada construir a lombada certinha e esquecer do principal,
O aviso. Essa pintura no asfalto, a sinalização horizontal, não é um enfeite, é obrigatória, faz parte do pacote. Ela existe para que ninguém seja pego de surpresa. Afinal, no trânsito, a pior coisa é o inesperado. Previsibilidade é segurança. Tá, a gente já entendeu que a maioria está irregular. E se uma dessas lombadas ilegais quebra um carro ou, pior, causa um acidente? De quem é a culpa? É agora que a gente fala de responsabilidades e consequências. E a resposta da lei é bem direta. Se o dano foi causado por uma lombada irregular, a responsabilidade é de quem cuida daquela via. Ou seja, do poder público, a prefeitura, o governo do estado, quem for o responsável por aquele trecho. E, de novo, isso não é uma interpretação, está escrito na lei. O parágrafo 3º do primeiro artigo do Código de Trânsito diz que os órgãos respondem objetivamente por danos causados. Sabe o que significa essa palavra, objetivamente? Em termos práticos, quer dizer que a pessoa prejudicada não precisa provar que houve culpa ou má intenção. Basta mostrar o dano e provar que a lombada estava fora do padrão. A responsabilidade é automática. Beleza. Para fechar, vamos olhar para o futuro da segurança viária. Se a lombada é essa solução cheia de regras e problemas, o que a gente faz? Qual é a alternativa para ter um trânsito mais seguro, indo além dos meros obstáculos? E essa mudança não é para um futuro distante, ela tem data para acontecer. O CONTRAN estabeleceu um prazo final, 31 de julho de 2025. Até lá, todos os municípios precisam regularizar suas lombadas, ou remover as que estiverem fora do padrão. O prazo está correndo. E a verdade é que a engenharia de tráfego evoluiu. Existem soluções muito mais inteligentes do que simplesmente colocar um obstáculo na pista. Coisas como o estreitamento da via, a construção de rotatórias ou até alterações na trajetória da rua, tudo isso acalma o trânsito de um jeito muito mais orgânico e seguro. A lombada, perto disso, acaba sendo uma solução, vamos dizer, um pouco ultrapassada. Então fica aqui a reflexão final. Para um trânsito realmente seguro, o que a gente precisa? De mais obstáculos jogados no asfalto ou de mais engenharia bem aplicada? Da próxima vez que passar por uma lombada, dê uma olhada com outros olhos. Veja se ela parece seguir alguma regra ou se é só mais um problema. Porque a segurança de verdade não se constrói com barreiras, mas com inteligência.